Olá, tudo bem? Eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo ao projeto Psicanálise Paralela. A gente está agora na segunda temporada do projeto, entrando no 27º episódio. O 26º, que foi o episódio anterior, foi o primeiro episódio dessa segunda temporada. E qual que é o meu intuito nessa segunda temporada? Além de apresentar textos que digam respeito à psicanálise, sejam textos do próprio campo ou textos de outros campos, a minha proposta é de estar nesse momento caminhando com Dora, como se ela fosse uma metonímia da psicanálise. Ou seja, se eu vejo Dora ali, eu entendo que Dora, como parte da psicanálise, diz respeito à própria psicanálise e, portanto, onde eu entendo uma, eu estou ali colocando todo o campo em torno dela, né, digamos assim. Então, eu vou caminhando, vasculhando Dora nas diferentes obras psicanalíticas ou fora do campo psicanalítico para ver o que os vários autores falam a respeito disso. E nesse episódio, eu estou com um material bastante interessante que é a obra Teoria Psicanalítica das Neuroses do psicanalista Otto Fenichel, que foi um psicanalista da segunda geração de psicanalistas. Ele foi lá do segundo grupo que teve contato com a obra de Freud por volta dali de 1915 e ele foi estudando psicanálise e se envolvendo, né? Teve algumas contribuições e, de fato, a maior contribuição é a enciclopédia que virou esse livro, A Teoria Psicanalítica das Neuroses. Foi publicado ali, o original, em 1945. Nesse período, só para a gente se nortear, a gente estava aí no final da Segunda Guerra Mundial, que começou em 39, né? 39, 45. A segunda geração de psicanalistas já tinha sido formada e estava formando a terceira geração. O Lacan faz parte da terceira geração de psicanalistas, mas se a gente pegar ali a obra da Roudinesco, a gente vai ver que a Roudinesco diz que o Lacan tinha um movimento de tentar se colocar como fazendo parte da segunda geração, embora ele fosse da terceira geração. Ele era da segunda geração de psicanalistas franceses, mas da terceira geração de psicanalistas, considerando a internacional. Fenichel é da geração anterior à de Lacan nesse sentido, né? Tanto que o próprio Lacan, no livro Escritos, que é a obra textual maior que ele tem, comenta e faz algumas críticas ao próprio Fenichel, né? Então, o Fenichel ele faz parte aí da segunda geração, ele tem seu valor nesse sentido. Eu achei no texto dele uma discussão bastante interessante sobre a histeria, sobre a conversão, na verdade. Esse é o capítulo que eu vou apresentar hoje, que inclusive foi o único capítulo no qual ele faz as menções a Dora. Ele não menciona a Dora em nenhum outro momento. Eu fui lá no índice remissivo, que lá fala quais são as pessoas, os nomes, os termos que foram citados na obra, e aí Dora só foi citada nesse capítulo. Então vai ser legal, porque vai ser, de fato, o capítulo de Dora, né? Que é o capítulo da conversão histérica, dos sintomas histéricos. Mas eu achei interessante, eu gostaria de, nesse momento também, inserir uma apresentação da introdução desse livro. E a introdução, ele faz toda uma discussão sobre a questão da psicanálise em relação à ciência. Por isso que me interessa muito, porque tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo no projeto do Psicanálise Paralela e serve muito para a gente ver o que esse autor pensava a respeito dessa interlocução entre um campo e outro. A gente não pode deixar de considerar esse campo, né, o psicanalítico, em relação ao campo da ciência, seja para criticar, para aproximar, para colocar em questão, tá? Antes disso, antes de entrar na apresentação do texto, eu queria só trazer uma questão que é algo que eu tenho ponderado e eu gostaria de saber o que você acha a respeito, né? Então já de imediato, deixa aí sua inscrição no canal, marca o sininho para você estar recebendo os vídeos, né? Semana passada, na quinta-feira, às 14 horas, eu publiquei o vídeo do Mementos Clínicos, que é o Mementos Clínicos 5, discutindo a questão do sofrimento, né? É fácil escutar o sofrimento? Esse é o ponto. Então assiste lá também, e aí já vai deixando, colocando suas dúvidas, pensando o que você gostaria de perguntar sobre esse texto, né? Inclusive te sugiro lê-lo. Mas a dúvida que eu tenho pensado é o seguinte: eu tenho considerado a possibilidade de pegar alguns cursos que eu já montei, que eu tenho os slides prontos, e transformar isso em cursos online, né? Cursos sobre uma introdução à obra do Lacan, sobre a discussão de psicanálise e ciência, sobre a questão da neurose, ou seja, eu tenho outros materiais preparados e eu tenho pensado em transformar em material online, com cursos pagos. Eu gostaria de saber se você assistiria, se você que tem assistido o material que eu tenho feito, gostaria desse tipo de material, de curso, se você está disposto a pagar para fazer um curso online, acompanhando, né, algo que vai seguindo no mesmo rigor e didática que eu trabalho nos outros projetos que eu faço. Então, deixa aí no comentário, fala o que você acha disso, para eu ir pensando, considerando essa possibilidade, porque eu acho que é algo que eu tenho muito interesse de fazer.
mas é legal que eu possa fazer esse movimento junto com você que está acompanhando o projeto. Tudo bem? Então vamos começar o texto. Eu vou pegar aqui a obra para você ter uma noção. Eu até coloquei o PDF dos textinhos, né, do capítulo para você. Aqui a obra do Fenichel, né, para você ter uma noção do que eu estou apresentando. É um material bem volumoso, olha o tamanho desse livro, né? Ele chega a 1000 páginas. Chega não, está com 815 páginas mais ou menos, é um livro muito grande, ele compete com os escritos do Lacan. E ele tem muitas discussões aqui acerca das questões da psicanálise, colocando foco principalmente no tema das neuroses, né? Então são vários capítulos, o livro está dividido aí em 2 partes, né, apresentando várias questões que ele vai discutindo, e eu vou falar aqui a introdução com o primeiro ponto, que são observações preliminares sobre a psicanálise e a teoria da neurose, e depois eu já vou lá para o texto da conversão, que está no capítulo 12, já no terceiro subtópico, né, da segunda parte do livro, quando ele já está discutindo a questão das neuroses. Tudo bem? Vamos lá então pegar aí a nossa introdução para apresentar. E ele já começa falando o seguinte, que eu achei bastante interessante, ele já começa colocando uma questão sobre a psicanálise e ciência. Ele diz assim: sobre a origem da jovem ciência psicanalítica, hoje frequentemente há 2 opiniões diametralmente opostas. Algumas pessoas dizem que Freud passou para o campo dos fenômenos psíquicos os princípios da biologia materialista da sua época. Inclusive, dizem algumas vezes que por isso ele ficou limitado ao campo da biologia. Freud não se adverteu das determinantes sociais e culturais dos fenômenos psíquicos. Segundo outros, em uma época em que as ciências naturais estavam em seu apogeu, a contribuição de Freud consistiu em voltar-se contra o espírito da época e impor o reconhecimento do irracional e do psicogênico, desafiando a sobreestimação do racionalismo imperante na estação, né? Naquele contexto. E aí são esses 2 campos, né? Ou Freud ficou preso à biologia, ou ele trouxe a questão aí de uma visão do irracional e do oculto, do psicogênico, para pensar desconsiderando o racionalismo de sua época. E ele vai construindo, né, o que devemos pensar sobre essa contradição, né? Apesar disso, é importante considerar que tudo que diz respeito a alcançar o campo das humanidades, né, das ciências humanas, é sempre mais difícil. E que todo o percurso que se desenvolveu até então vai no sentido de chegar às ciências humanas, embora quanto mais próximo, pior, né? Ele fala assim: tudo foi acontecendo mais ou menos dessa forma. A física e a química se liberaram antes da biologia, a biologia antes da anatomia e da fisiologia, a anatomia e a fisiologia antes que a própria psicologia. E aí há outras questões que estão colocadas, que é o fato de que tanto a medicina ela tem uma relação muito próxima com a sua origem, que foram as práticas dos curandeiros, dos feiticeiros e sacerdotes, e portanto ela está envolta em torno do tema da magia, quanto a própria psiquiatria, que é um ramo muito mais jovem que a medicina, né? A psiquiatria foi se desenvolvendo ao longo dos séculos 17 e 18, principalmente pensando na questão da loucura, depois foi entrando na questão da histeria. Ela é imbuída da magia, se não também a área mais impregnada de magia, que é o campo das práticas psicológicas. Então, quanto mais você está próximo do campo do organismo, do biológico, você tem mais facilidade de pensar, porque você está trabalhando com processos que não são processos que consideram as questões humanas, né? No sentido de pensar aí as relações humanas, os significados, os sentidos, etc. E aí ele vai falando de que todo esse campo da psicologia ao longo do tempo ficou presa a uma filosofia especulativa e não alcançou a questão do empirismo, que é toda a discussão que a gente faz em psicologia, por exemplo, para pensar a própria história da psicologia. Ele diz as antíteses corpo e alma, ou corpo versus alma, humano versus divino, natural versus sobrenatural, eram muito comuns e ainda são dentro do campo psicológico. E é importante pensar que uma olhada da história da ciência ensina que a superação desses conflitos se dá de forma contínua, um processo que vai se desenvolvendo e não é algo simples de se resolver. Tanto aí que ele vai colocar como que o Freud foi importante nessa questão, porque ele diz assim:
Nessa luta, a psicanálise representa um passo definitivo até um pensamento científico em psicologia, né? Deixando de lado um pensamento mágico. Ele fala que, nesse sentido, foi Freud quem conseguiu trazer uma nova visão ou uma nova forma de compreensão por conta dos conceitos e das articulações que ele faz. Ele diz assim, só com a psicanálise que começou realmente a compreensão sobre a base de uma ciência natural da multiplicidade da vida psíquica cotidiana do homem. Ou seja, foi a psicanálise com Freud trazendo uma visão da ciência natural para o campo das questões psíquicas. O Freud faz essa passagem, né? Tanto que vários conceitos freudianos articulam o biológico e o psicológico. O Freud tem um peso muito grande na questão da biologia, depois que ele vai cada vez mais caminhando para o campo psicológico, foi o que permitiu, então, com que ele articulasse pontos que ficavam soltos, né, nas discussões filosóficas. Tanto que se você pegar o primeiro episódio do Psicanálise Paralela, quando eu apresento lá a discussão das lições elementares de psicanálise, o Freud já está falando ali como que ele está tecendo uma crítica à forma da filosofia pensando as questões psicológicas. Então o Freud estava muito ligado a criticar a psicologia filosófica, né? Depois que foram vindo outras formas de psicologia, inclusive a partir da própria psicanálise. Ele diz então o seguinte, que eu achei bastante interessante sobre a posição do Freud, que é o seguinte: opondo-se ao conceito de que a mente é o cérebro e insistindo energicamente na existência da esfera psíquica e no caráter inadequado dos métodos físicos científicos para abordá-la, Freud ganhou esse terreno para a ciência. Pese as afirmações de que Freud se havia voltado contra o racionalismo, ao dar ao fator subjetivo, ao irracional, o lugar que lhe correspondia, seu proceder revela claramente o espírito dessa ampla tendência cultural que proclamou o ideal da primazia da razão sobre a magia e da investigação desprejudiciada da realidade. Ou seja, o Freud ali, segundo Fenichel, e inclusive é o que a gente tem discutido, trazia uma nova forma de concepção para pensar esses processos, questionando os anteriores e dando um passo importante no sentido da ciência. Tanto que o Freud, no texto, ou melhor, na conferência chamada A Questão de uma Weltanschauung, a questão de uma visão de mundo, ele fala, a psicanálise está do lado da ciência. Eu falei sobre isso no episódio 8, chamado Explicações, Aplicações e Orientações, tá? E ele continua, Freud investigou o mundo psíquico com o mesmo espírito científico com que seus mestres haviam investigado o mundo físico, o qual não implica senão outra forma de uma mesma rebelião contra os prejuízos inculcados até o momento. O irracional, olha isso, o irracional na psicanálise está no assunto, na matéria cujo estudo esta se propõe, não no método. Então, o irracional seria o campo do inconsciente ali, mas o método parte de uma premissa e de formas mais racionalizadas. Essa é a questão que ele está apontando. Ele diz, mas aí não haveriam algumas questões acerca da psicanálise, né? A psicanálise não inclui todo um fluxo de tradição mística, ela não se desenvolve partindo do hipnotismo, e aí ele fala do mesmerismo, né? O Mesmer foi alguém que indicou a teoria do magnetismo, da paranormalidade. Aí ele está falando, será que não era daí que vem a mesma coisa? Continuam criticando, ele colocando, né? Não é uma cura mental que equivale a uma espécie de magia, né? Certamente a psicanálise se desenvolveu a partir das questões de uma base que envolve questões mágicas, mas ela faz todo o movimento para modificar isso em sua teorização. E isso é bastante interessante, né? E na continuação, ele vai falando, olha, a psicologia científica explica os fenômenos psíquicos como um resultado da ação recíproca entre as necessidades físicas primitivas e as influências do ambiente sobre essas necessidades. Aqui ele já trazendo uma contribuição um pouco maior. Então ele fala que a mente deve ser explicada em termos de constituição e meio, é um conceito muito antigo, né? Considerando os dois aspectos. O característico da psicanálise consiste em o que é que se considera como estrutura biológica, quais são as influências ambientais que reconhecem como formativas e de que modo relaciona essas influências estruturais com as ambientais, né? E aí, nesse sentido, ele vai falando sobre pensar os dois aspectos, tanto do ponto de vista biológico quanto dos aspectos ambientais.
Isso não é comum na obra do Freud, eu acho que aqui já é algo que o Fenichel está trazendo depois de vários anos, né? Freud morreu em 1939, só para a gente ter essa ideia, né? Ele fala que no que diz respeito à estrutura biológica, a psicologia científica deve enquadrar-se dentro da biologia e entender que os processos psicológicos, eles dependem também dos processos biológicos, porque eles funcionam nos organismos vivos. Então, os processos psicológicos seriam uma forma de adaptação especial dos próprios processos biológicos. Essa é uma leitura que tenta relacionar aspectos biológicos e psicológicos, falando dessa forma, né? E ele fala assim que, nesse sentido, a psicologia científica, a psicanálise nesse sentido, buscaria entender leis gerais, não ficar presa simplesmente nos processos históricos. Além disso, ele fala que já no outro aspecto, pensando as questões do ambiente, uma psicologia científica está absolutamente dispensada de tudo que diz respeito à valoração moral. Questão do bem e mal, moral e imoral, como deve ser, tudo isso deve ser analisado tal como todas as outras produções da mente humana. Não deve o psicanalista ficar preso nessas questões em discutir isso, né? Então ele fala assim que não existe uma psicologia do homem enquanto tal, só existe uma psicologia do homem pensado aí dentro de um contexto social determinado e em uma determinada posição dentro dessa sociedade. Isso aqui eu estava me dando conta, pensando um pouco e lendo, o Fenichel ele tinha uma relação muito forte com o marxismo. Então aqui muito claramente me parece que ele está trazendo essa articulação para dentro do campo psicanalítico. É diferente da forma como o Lacan fez. Aqui ele ainda está muito ligado à teoria freudiana, né, a teoria biologicista ou biopsíquica, né, que o Freud tem. E ele diz assim que quando se trata de investigar as relações entre as necessidades biológicas e as influências externas, pode-se subestimar-se um ou outro desses grupos de forças, né? E a história da psicanálise conheceu esses dois tipos de desvio. Pode tanto subestimar os aspectos biológicos ou subestimar os aspectos ambientais. A gente não vê essa discussão no Freud, né? Se a gente pensar. E ele vai comentar aí como é que seria subestimar um e outro. Eu vou seguindo um pouco mais aqui, quando ele começa a falar um pouco a respeito já do método e do campo psicanalítico, né? Ele diz assim que a aplicação dos princípios gerais da ciência natural ao campo especial da psicologia pressupõe a criação de novos métodos de investigação. E esses métodos dependem de outras produções, né? As tentativas de manter a esfera do psíquico à margem do pensamento causal e quantitativo, que é o pensamento biológico, né? O campo da ciência biológica, atentam contra a compreensão verdadeira do tema, e o mesmo ocorre com o espírito de pseudo-exatitude que crê necessário transportar os métodos biológicos de experimentação e protocolo científico a um campo em que tais métodos não correspondem. Porque ele está fazendo uma crítica, não dá para usar os mesmos métodos aqui. Isso é diferente, por exemplo, das teorias comportamentais, que tentam adaptar os métodos para o campo da psicologia, né? Que aí já é uma outra visão, é uma outra forma de compreensão do ser humano. E ele diz um pouco mais sobre a psicanálise, falando que a psicanálise sustenta que existe uma vida psíquica inconsciente e que é tarefa sua o estudo do inconsciente. Por outra parte, poderia perguntar-se, não é a psicanálise, antes de tudo, uma psicologia das neuroses? Ou uma psicologia dos instintos? Ou uma psicologia dos componentes emocionais da vida psíquica? Tanto que os componentes mais intelectuais e cada uma das funções, como a percepção, a formação do conceito da função de juízo, deveriam ser estudados por outras psicologias? Ou seja, a psicanálise não seria a psicologia aí desses campos profundos, emocionais, inconscientes, enquanto percepção, consciência, memória, né, orientação, esses estudos da percepção e dos processos da consciência não estariam voltados para outras psicologias? Ele diz assim, não são válidas essas objeções. E aí eu acho que ele aponta algo que eu achei muito valioso aqui, que para mim toca no que eu venho discutindo ao longo do projeto. Ele diz, a existência do inconsciente é uma hipótese que se impôs à investigação psicanalítica quando esta buscava uma explicação científica e uma compreensão dos fenômenos conscientes. Dá para entender? É uma hipótese dentro do campo psicanalítico para poder entender um conjunto de processos, fenômenos e acontecimentos. Ela não é algo dado,
é uma existência que funciona na medida em que é um conceito hipotético para pensar os processos. E ele vai continuar falando, né? Sem essa hipótese, os dados conscientes em suas relações mútuas resultam incompreensíveis. Em função dessa hipótese, se faz possível aquilo que caracteriza o êxito de toda ciência: predizer o futuro e exercer uma influência sistemática. E aí, olha ele comentando esse aspecto que eu comentei no episódio 9 do Psicanálise Paralela, que é o problema da demarcação, lá do Karl Popper, tá? Ele diz ali que a psicanálise não pode nem hipotetizar, tampouco prever, porque ela, no fim das contas, explica tudo, né? E aí é interessante para a gente poder pensar. Ele fala, então, que, de fato, a psicanálise se construiu em torno de pensar os fenômenos instintivos e emocionais, e isso predomina em seu campo, né? Ela concebe que as manifestações superficiais, entre aspas, são estruturas que são formadas a partir de fontes instintivas e emocionais mais profundas por influência do ambiente. Esse por influência do ambiente já é cada vez mais em função da leitura que ele traz. No Freud isso aparece, eu apresentei até no episódio 2 do Psicanálise Paralela, que é o Formulações sobre os 2 princípios do funcionamento mental. Ali ele fala desse psiquismo que se abre para a realidade, mas é muito mais por uma exigência interna do psiquismo que faz isso do que por uma exigência da própria realidade. O psiquismo se adapta à realidade para isso, mas nesse caso aqui o que ele está dizendo é que é a realidade que demanda essa modificação para o psiquismo. Então é bem interessante a gente poder pensar, eu deixo aí para a gente colocar isso como questão, tá? E aí ele começa a falar sobre o tema do livro, que é a questão das neuroses. Ele fala, o objetivo desse livro é discutir a teoria das neuroses, né? E se ele for pensar, ele coloca assim que a teoria das neuroses guarda com a questão da terapêutica psicanalítica a mesma relação que o patologista tem com a medicina interna. Olha que interessante, a medicina interna. Ele fala assim que ambas são adquiridas de forma indutiva, ou seja, a partir da experiência do caso a caso vai sendo generalizado para os casos maiores, para todos os outros, né? Por via da experiência prática, e isso dá as bases para a prática posterior. Então é muito em função do caso a caso. E aí ele continua, né, dizendo que constitui uma intenção de verificar o que é regular na etiologia das manifestações e no curso clínico nas neuroses, para poder realizar aí tanto o método terapêutico quanto a profilaxia no tratamento desses casos de doença, né, de padecimento neurótico. Ou seja, ele está fazendo uma associação aqui desses 2 campos, né, pensando a psicanálise como uma prática terapêutica. E aí ele fala que os casos apresentados aqui, que são vários exemplos clínicos, são fatos psicológicos representados por expressões como complexo de Édipo e complexo de castração, né, e são muito variados. Ele fala, bom, é claro que não se pode substituir a experiência clínica com casos práticos, não é a mesma coisa, não dá para dizer que esse livro vai dar conta de todas as questões da clínica ou de formar o clínico, né, que vai trabalhar. É necessário trabalhar tanto com pacientes sobre supervisão e fazer seminários e participar de seminários de casos clínicos, ou seja, tem que fazer muito estudo para poder articular isso na clínica. Mas ele está falando aqui da importância de pensar também os exemplos, né? Ele diz assim, aqueles que não se têm submetido a uma análise pessoal serão capazes, provavelmente, de entender intelectualmente o que se expõe nessa obra. Mas, com segurança, muitas coisas lhes parecerão ainda mais incríveis e, né, perturbando os cabelos ali, puxando os fios, que os mesmos históricos clínicos psicanalíticos, né? No sentido de que é a prática, a experiência com a própria análise que vai dar, ou com as análises que a pessoa realiza, que vai dar realmente muito mais material. Aqui são vários exemplos, né? Ele fala ali da importância das leituras das histórias clínicas como meio de ter acesso à questão do método, para dar conta das deficiências da experiência pessoal, mas que de fato não dá para dizer que ele seja suficiente. Ele é importante, mas é preciso pensar em outras coisas também na nossa formação em psicanálise. Ele vai falando então que, para ir encerrando nessa introdução, que um ponto difere uma teoria das neuroses de uma patologia somática. Ele diz que o patólogo, quando ele vai fazer sua apresentação, o patologista, ele parte do princípio de que as pessoas que estão na plateia, que estão estudando, já conhecem
de anatomia, de processos biológicos, de fisiologia, etc. Mas no caso da psicanálise, a gente não pode partir desse princípio. Então sempre é necessário apresentar o sistema geral do campo psicanalítico para orientar na leitura da pessoa que está fazendo o seu estudo. E aí ele vai terminando dizendo assim: a forma de apresentação desse livro será dedutiva, como se a teoria já estivesse toda pronta e deduzida a partir das reflexões que são feitas, né? Mas, de fato, o conhecimento desses princípios é obtido pela indução, e é factível e lícito que novas investigações científicas indutivas as modifiquem. Ou seja, a psicanálise é um campo que trabalha na perspectiva indutiva, do caso a caso, e a partir daí vai se produzindo a teoria psicanalítica. É diferente do que o Popper veio falando. O Popper faz uma crítica ao método indutivo, ele propõe um método hipotético dedutivo no sentido de uma crítica à própria construção da teoria, e aí isso fica como questão para a gente pensar. Eu indico assistir o episódio 9 do projeto. Tudo bem? A gente já está no 27 e esse é um assunto que me interessa porque ele vai voltando, indo e voltando, e é muito valioso que a gente o coloque em questão. Tudo bem? Vamos lá então para o texto, de fato, que ele está na página 250. Ele está dividido aí em 15 partes, né? 15 pedaços. É um texto grandinho, mas no fim das contas, basicamente ele está falando somente sobre o tema da conversão. Ele está distinguindo vários aspectos disso, como é ou o que é a conversão, quais são as regras, os requisitos básicos para pensá-la, quais são as diferentes formas com que a conversão vai se manifestando sintomaticamente ou semiologicamente, qual que é a relação disso com a questão do complexo de Édipo, qual o sentido geral dos sintomas conversivos, etc. E aí eu pretendo apresentá-lo, pretendo ir um pouco até mais rápido, se for possível, né? Porque são só tópicos para a gente ir tocando neles, mas eu pretendo o que for realmente necessário, eu quero ler para a gente pensar e refletir bastante, tá bom? Então vamos lá. Ele começa lá no primeiro ponto, né? O que é a conversão? E ele fala: na conversão se produzem certas alterações nas funções fisiológicas, alterações que inconscientemente e de uma maneira deformada servem de expressão a impulsos instintivos previamente reprimidos. Perceba aí o uso da palavra instinto, que foi uma das traduções aí para o termo que o Freud usou, que é o Trieb, que o Lacan traduziu por pulsão, né? Eu acho que é Trieb, mas a gente escreve Trieb, né? Se você tiver uma forma melhor para falar, você coloca aí que a gente vai aprendendo. E ele continua dizendo: todo sintoma neurótico tem o caráter de substituto de uma satisfação instintiva. Os sintomas de conversão não são simplesmente expressões somáticas do afeto, senão representações muito específicas de pensamentos que podem ser retraduzidos da linguagem somática em que se expressam ao primitivo ou à primitiva linguagem das palavras. E ele já deu praticamente o resumão desse capítulo, né? Ele está dizendo então que os sintomas de conversão são alterações das funções fisiológicas, das funções do corpo, em função da expressão de impulsos instintivos, né? Os instintos ali, eles fazem uma força no sentido da satisfação, ou seja, da chegada à consciência, da sua realização. Eles são reprimidos e eles retornam para o próprio corpo, alterando as funções do corpo. Essa é a teoria da repressão claramente freudiana, né? A proposta de que alguma coisa tenta visar a satisfação, a realização, a ação que seja, a ida à consciência, mas no percurso disso a representação produz uma catexia, ou melhor, uma contracatexia, no sentido de forçar isso para o próprio inconsciente. Isso retorna, mas faz o movimento novamente, e essa volta vem, no caso da conversão, no caso da histeria, para o próprio corpo. Tudo bem? A forma como a gente entende conceitualmente mostra, então, que as repressões são formas de expressão desses instintos, né, e das representações ligadas a eles. Tudo bem? E o ponto que eu acho já legal, como ele está dizendo, é algo que o Freud falou várias vezes já no que eu vim apresentando, desde o caso Dora para cá, que é que esses sintomas devem ser retraduzidos da linguagem somática, da linguagem do corpo, soma é corpo, né? Para a linguagem das palavras. Então, no Freud e na psicanálise clássica, tomando aqui, a ideia é você pegar um saber somático, um saber que está colocado no corpo, que está inconsciente, que é inconsciente, melhor dizendo,
e traduzi-lo para a consciência a partir da forma de pensamento racional, que é o pensamento consciente, o pensamento por palavras, o pensamento verbal, o pensamento lógico. Tudo bem? Então ele continua dizendo que existe uma diferença entre os ataques afetivos e os ataques de conversão, né? Ele diz que os ataques afetivos, emocionais, que são puramente afetivos, são ataques comuns para todo mundo, embora eles reduzam as funções do eu, o eu deixa de dominar a sua própria movimentação. Esses atos são os atos intencionais do eu, são suplantados pelos aspectos da descarga emocional. Só que a diferença para os dois, embora os sintomas de conversão também façam isso, né, é que os ataques afetivos eles são iguais para todo mundo, enquanto os sintomas de conversão são específicos para cada pessoa, dependem da sua constituição, dependem dos conflitos emocionais colocados, da sua passagem pelo Édipo, das relações com o ambiente, etc. Então é nesse sentido que está a diferença colocada. E ele fala então que os sintomas de conversão eles representam uma expressão deformada das exigências instintivas reprimidas e enquanto o tipo específico de deformação é determinado pelos acontecimentos do passado que deram lugar à própria repressão. Ele vai então para o segundo tópico, que são os requisitos prévios da conversão. E esses requisitos são dois. Um requisito é o caráter físico deles, o fato de que o corpo pode ser erotizado e suas funções podem ser utilizadas para expressar a excitação sexual. E o outro requisito é o aspecto psicológico, que é o fato de que há uma fuga psíquica da realidade para a fantasia, e isso permite com que os objetos sexuais reais sejam substituídos pelos objetos fantasiados, os objetos que realizam as fantasias infantis. Então é nesse sentido que uma coisa pode representar outra. Um objeto ou o próprio corpo pode representar outra coisa para o psiquismo. Retomando aquilo que a gente apresentou ao longo do caso de Dora, quando Freud falava que a afonia, que a tosse representavam outra coisa, que Dora mexendo na bolsinha tinha outra representação, e essa representação é 1, sexual, 2, infantil, porque diz respeito à sexualidade infantil. Tudo bem? Continuando essa parte dos pré-requisitos, ele diz assim, esse aspecto de que o psiquismo tira a energia, o investimento libidinal, a catexia da realidade para o próprio psiquismo, para as fantasias, é entendido como introversão. Então a introversão é o desligamento da energia da realidade, ou seja, deixa de entrar em contato, foge da realidade, para lidar com a realidade, né? Para entrar em contato com as próprias fantasias e ficar ali satisfazendo-se com as próprias fantasias. E ele fala que nesse sentido, os sintomas de conversão, eles são muito mais voltados para uma alteração da atividade autoplástica, ou seja, para uma adaptação interna, para uma adaptação do próprio organismo, do que para uma atividade aloplástica, ou seja, uma alteração do ambiente. Então, autoplástica, auto é próprio, né? Plástico vem dessa questão, dessa mudança, da transformação, da adaptação, né? Da plasticidade. Então, ao invés de fazer uma plasticidade do ambiente para alterar o ambiente e mudar o ambiente para viver, né? O sintoma de conversão aponta para uma alteração do próprio psiquismo para viver no ambiente sem lidar com esse ambiente. Tudo bem? E aí, ele vai continuando, né, dizendo que nesse caso há também um outro aspecto, que é o fato de que o pensamento deixa de estar voltado para a ação e ele se volta para si próprio, para as próprias fantasias. Ele vai então para o terceiro ponto, que são os ataques histéricos. Ele já está entrando aqui agora para falar dos sintomas, dos ataques e dos acontecimentos, dos sintomas de conversão, né? Ele fala, os ataques histéricos, eles são o que melhor possibilita a retradução dos sintomas de conversão da sua linguagem somática para a linguagem original das palavras, né? Só que o problema é que cada vez eles são mais raros, porque no tempo do Freud isso era muito mais comum, esses ataques grandes, né? Eles dizem que os ataques histéricos consistem na expressão pantomímica de histórias fantásticas. Pantomímica é um recurso de dramatização presente no teatro e que foi associado ao caso das histerias, né? Tanto que dizem aí que as histerias antigamente eram dramáticas, eram fantasiosas, eram teatrais. Então,
os ataques histéricos consistiriam, né, segundo o que o Fenichel está dizendo, em expressão dramatizada das histórias fantásticas, né, sendo que seus mecanismos são os mesmos que apresentam na formação dos sonhos. E é isso que o Freud já falou, tanto no texto de Dora, quanto no texto passado do episódio 26, quando eu falei dos atos falhos. Ele diz que é o mesmo mecanismo. No finalzinho do texto, ele faz uma relação entre os mecanismos de formação dos atos falhos, dos sonhos e dos sintomas. Estamos aí nessa discussão, e essa que é a grande virtude da teorização freudiana. Você acha que é a maior sacada dele, depois do conceito de inconsciente e tal, foi associar esses elementos todos, né? Ele diz assim: os pensamentos latentes do ataque podem ser comparados aos pensamentos latentes do sonho, da mesma forma para se fazer a análise, e eles representam uma mescla dos elementos inconscientes que foram esquecidos e das histórias fantásticas que foram elaboradas sobre a base de acontecimentos e fatos da vida do paciente, da pessoa. Eles representam expressões deformadas do complexo de Édipo, né, da sexualidade infantil ali, e dos derivados do complexo de Édipo, ou seja, o que foi vindo depois, o próprio supereu e outros elementos que foram se desenvolvendo, né, a saída do Édipo. Então, nesse sentido, eles ocupam o lugar de uma gratificação sexual e podem concluir em estágios que se assemelham ao orgasmo, né, como fantasias que lembram o coito por sedução, o parto, a questão do vômito histérico, que pode expressar questões sexuais em relação ao sexo oposto, etc. Então ele já está mostrando aqui uma relação do sintoma de conversão com os sonhos, as formações, no sentido de que a análise faz o mesmo caminho para entendê-las, você vai do pensamento manifesto para o pensamento, para o conteúdo latente, para identificar quais são os elementos que estão ali presentes e apresentar isso para o paciente. Ele dá um exemplo, né, de que uma paciente sentia muitos ataques e convulsões com seus braços. E na análise entendeu-se que esses movimentos representavam as castrações espasmódicas do pênis durante a ejaculação. No momento que o pênis está tendo ejaculação, ele está bombeando ali e seria essa representação, né? Um significado análogo se fez numa outra paciente que se identificou que o nariz representava o pênis que ela possuía em sua fantasia. Porque qual que é a teorização que está aqui implícita? O Freud constrói a teorização de que para a entrada do Édipo, todos têm que lidar com a questão do falo. Seja o menino no sentido de que ele vai lidar com o medo da castração, da perda desse falo por parte do pai, né? Ou a menina que entra no Édipo em função do reconhecimento da castração, comparando-se com a própria mãe. Cada um vai ter sua solução para lidar com isso. O menino vai ter que passar pela questão da castração, lidar com esse medo e seguir adiante, e a menina vai ter que construir uma outra posição para lidar com isso na medida em que ela é castrada, considerando a teoria freudiana da castração. O conceito de castração no Lacan é outra história. Não dá para a gente pegar a mesma palavra e entender que os dois estão falando da mesma coisa, tá? Tudo bem assim? Coloca isso aí e vai lembrando, porque o Lacan fala também desses elementos. Até a própria noção de falo, porque o falo no Freud, ele, assim, todos estamos em volta com ele, e o falo está ligado a essa referência de alguma coisa que indica um objeto possível, que indica aquilo que se identifica no pai, naquilo que a mãe perdeu. Então o falo ele tem uma certa relação com o próprio pênis, ele tem uma certa concretude, né? Algo com o qual cada um tem que lidar. E o Freud até fala que no caso das mulheres, a menina, e tornando-se mulher, ela vai ter que lidar com a questão do prazer do clitóris, do prazer da própria masturbação, como se a menina tivesse que se recusar ao prazer do clitóris para poder ter, de fato, acesso à feminilidade, que seria a penetração, né? Ela ser penetrada por um homem, ter um filho. E aí a gente vai vendo os aspectos machistas da teoria do Freud, né? Se a gente for pensar isso à luz das discussões de gênero, a gente está, né? Enfim, isso é muito retrógrado. Mas é o que o Freud construiu naquela época. Ele, inclusive, coloca aí no comentário o que você acha desse assunto. Vamos discutir sobre isso, tá? E aí ele segue dizendo, né? Os sintomas também podem expressar atos de caráter pré-genital, substituindo as ideias edípicas originais. Pré-genital, porque para o Freud a genitalidade ela vai surgindo no momento que o pênis vai se tornando, de fato, o interesse, né? O falo vai se tornando o interesse. Mas
antes de chegar ao falo, pegando aí as fases de desenvolvimento sexual no Freud, você tem a boca e o ânus. Então, sintomas que têm um caráter tanto de que envolve a agressividade oral, que envolve a questão da contenção anal, também podem se transformar e ser representados em outros aspectos dos sintomas de conversão. Então, os elementos dessas fases podem aparecer também como aspectos pré-genitais. E ele continua falando que outro aspecto importante são os humores exagerados nos ataques histéricos. E esses humores exagerados podem ser tanto o choro, o grito e o riso. E ele fala que tudo isso culmina em entender as complicadas fantasias inconscientes que estão ali colocadas. Ele fala, por exemplo, olha, que o choro pode representar várias coisas. O choro histérico pode representar o grito infantil de pedir ajuda, pode ser a expressão de sofrimento e de prazer de uma mulher que está sendo atacada sexualmente, pode corresponder a sonhos de parto, pode ser uma expressão de raiva, pode representar uma formulação de masculinidade, assim como o riso pode expressar o triunfo pela realização fantasística ou fantástica de desejos hostis, pode representar desejos de vingança, pode ser também a deformação da excitação sexual, pode ser um riso obsessivo exagerado, e ele vai dizendo aqui como essas manifestações de choro e de riso podem representar uma quantidade grande de fantasias inconscientes, né? Ele coloca então, para terminar esse tópico, que os sintomas de conversão também estão relacionados a necessidades físicas, né? De mexer, de perturbar as necessidades físicas, por exemplo, ataques de fome e de sede, necessidade de defecar ou de urinar, repentina falta de apetite ou de sede, constipação ou pouca urina, a pessoa deixar de urinar, assim como dificuldades respiratórias. E tudo isso tem raiz nos períodos de desenvolvimento da sexualidade infantil, né, da fase oral, fase anal, da fase fálica, né, até chegar no período de latência e a saída desse processo ao longo do desenvolvimento. Então ele fala aqui que essas funções fisiológicas elas estão a serviço da busca de prazer e permite que os sintomas físicos se prestem a expressar as fantasias sexuais, né? Ele fala fome, sede, necessidade de excreção pode ocupar o desejo sexual, assim como a anorexia pode representar uma negação desse desejo, a constipação e a perda da urina podem estar relacionados com o desejo de embaraço ou fantasias de incorporação, fazendo a associação das fezes com o pênis e com o menino, assim como o vômito e a diarreia podem representar uma resistência aos desejos de embaraço, né, de sexual e as fantasias de incorporação, né? Então perceba aí como que está muito claro que ele vai dizendo que um sintoma pode representar uma fantasia. O Freud falou isso, e isso a gente vai ver exemplo a exemplo que ele está colocando aqui, né? Não acho que a gente precisa decorar isso, porque não faz sentido nenhum, mas é entender como que isso tem tudo a ver com a teorização freudiana de que uma função do organismo pode ser utilizada para outros fins que dizem respeito aos instintos sexuais, à satisfação dos instintos sexuais. Ele então entra no quarto ponto do texto falando das conversões monossintomáticas, que são conversões que têm somente um sintoma muito característico. Ele fala então que a base histórica dos sintomas de conversão claramente é uma conversão monossintomática. Só que muitas vezes tende-se a achar que as conversões monossintomáticas com somente um sintoma são processos de uma neurose orgânica, mas na verdade não é nada disso. Ele dá até o exemplo do caso da Ana O, que foi o caso atendido por Breuer e que Freud acompanhou, que ela tinha uma paralisia do braço. E ao longo do processo de análise, de limpeza de chaminé, não era nem análise ainda, né? Era talking cure, né? A cura por palavras, a limpeza de chaminé, ela foi se resgatando que ela acordava inconscientemente de seus sentimentos em relação a seu pai. E que lembrou-se que no momento que o pai estava morrendo, ela estava sentada junto dele com o braço apertado contra a cadeira. E aí, esse sintoma que vem posteriormente dela sentindo o braço paralisado, inconscientemente referia-se a esse acontecimento da relação dela com o pai dela, né? Então ele fala dessa confusão entre dizer que as histerias monossintomáticas são neuroses orgânicas, né? Porque seriam puramente biológicas, mas na verdade não teria como pensar isso. Ele vai falando que
é muito comum, como algo que o Ferenczi falou, de dois aspectos presentes nisso, que são a materialização e a genitalização histéricas, ou seja, de entender que os pensamentos reprimidos, eles são expressão substituta de uma troca entre funções fisiológicas e que o órgão afetado é utilizado inconscientemente como se ele fosse um órgão genital. E ele dá exemplo de, por exemplo, como a própria pele poderia ser sentida como se fosse um pênis. Ele dá um exemplo aqui bem interessante, que ele fala de uma paciente que ela sofria de uma neurose cardíaca, dizendo que o coração dela parecia crescendo, inchando e ficando grande, ao ponto dela se sentir sufocada por ele. E depois, de repente, ele ia reduzindo de tamanho. Quando ela foi falando disso na análise, foi chegando à conclusão, em função da leitura que o psicanalista tem, pela teoria que ele tinha, né, que as sensações representavam uma ereção se produzindo ali e que terminava finalmente no orgasmo, aí ele reduziu de tamanho, ou seja, uma associação do coração com o pênis. E ele fala que alguns dias depois dessa interpretação, a paciente apareceu com um novo sintoma, o sintoma de que ela sentia como se seu coração tivesse abrindo-se para receber alguma coisa dentro dele. E ele fala, a genitalização do coração mostra aí como nesse caso tem um caráter bissexual. Tanto representa a genital masculina quando incha, quanto representa a genital feminina, né, a vagina, quando ele está abrindo-se para receber alguma coisa dentro dele. A gente pensando hoje, a gente vai entender que isso é uma resposta da paciente à intervenção do psicanalista. Isso é muito claro, o próprio Lacan aponta isso, é muito claro a partir da teorização que o Lacan construiu para poder fazer uma nova leitura sobre essa leitura que os psicanalistas clássicos faziam. O Freud fala da questão transferencial no caso de Dora, eu terminei o caso de Dora falando sobre isso, e o Lacan discute isso na intervenção sobre a transferência, que eu vou apresentar um dia desses, porque ele também fala de Dora e a gente caminha com Dora, né? Ele então passa para o quinto ponto, que é as dores histéricas e a identificação histérica. Esse tópico é muito valioso, é bem interessante, e ele começa falando assim: os sintomas de conversão são processos de descarga intermitente ou contínua que aparecem no lugar dos impulsos sexuais reprimidos, aos quais estão vinculados por associações inconscientes. Isso aqui já está na cara, eu estou falando desde o começo, eu estou falando desde Freud isso. Isso aqui eu acho que está legal para você. Coloca aí se você está entendendo isso. Fala aí, Flávio, nesse tempo, desse momento do vídeo, eu estou compreendendo. Beleza. E aí ele fala o seguinte, que num primeiro momento aconteceu, por conta da repressão dos impulsos instintuais, né, aconteceu uma produção de uma dor muito forte. Ponto. Se essa dor volta em outros momentos, é porque ligada a ela estava algum tipo de prazer. E nesse sentido, esse prazer retoma repetindo essa dor. E é por isso que tem que se entender o que estava colocado ali. Ele então fala de um exemplo de uma paciente que sofria de dores no baixo ventre. Quando ela foi fazendo sua análise disso, ela entendeu que essa dor era a repetição das sensações que ela sentia quando criança, quando teve um ataque de apendicite. Nesse período, ela foi muito ajudada e cuidada pelo pai, que teve muita ternura com ela. E aí, a interpretação do psicanalista é que a dor do ventre expressava, ao mesmo tempo, uma nostalgia da ternura por esse pai, né, da ternura, melhor dizendo, desse pai por ela, mas também o temor de que a satisfação dessa nostalgia pudesse trazer as dores de volta ou ainda piores. Perceba então aí como ele está falando de um exemplo que lembra muito um condicionamento reflexo, né, do pessoal da comportamental. E fica aí para a gente pensar, eu deixo aí como uma questão para a gente considerar. Mas percebe aí a ligação entre o dor e o prazer. Ele fala então que as enfermidades da infância constituem frequentemente os episódios mais impressionantes ou muito impressionantes na evolução dos conflitos instintivos do menino, revestindo seu caráter às vezes de satisfações ou de ameaças. Então, na psicanálise clássica, nosso intuito é voltar às enfermidades da infância, às fantasias da infância, na medida em que o paciente vai associando, para identificar essas relações, ele preencher as lacunas de sua memória e liberar a energia que está presa aí nessas situações. Mas ele já está colocando a fonte, em termos de conteúdo, para que esses padecimentos se coloquem, estão lá na infância e na sexualidade infantil. E ele começa a falar:
As sensações experimentadas na febre podem representar sensações de uma excitação instintiva, temida, prazerosa, dolorosa e atemorizante. Os sintomas de conversão posteriores, ao reproduzir as dores das enfermidades da infância, representam uma repetição dos conflitos instintivos criados e mobilizados por essas enfermidades. E aí ele fala assim, sobre esse ponto, em termos gerais, é possível fazer a seguinte formulação. Olha só que interessante. Cada vez que uma perturbação funcional foi associada na infância, perturbação funcional é alguma das funções, uma febre, uma doença, um padecimento qualquer, foi associado na infância a um conflito emocional e este conflito foi reprimido, toda alusão posterior, seja ela à perturbação funcional ou ao conflito emocional, pode reativar ambos os componentes da síndrome total. A perturbação funcional toma o caráter de manifestação consciente, enquanto que o conflito emocional se converte na força inconsciente impulsionadora dos sintomas de conversão. Então ele está fazendo essa ligação, né, mostrando que os padecimentos da infância, quaisquer que sejam, se eles se ligam aos conflitos emocionais, no futuro basta que qualquer um dos dois seja resgatado, que os dois voltem à tona. Um na parte da consciência e outro inconscientemente, né? Ele fala, um outro tipo de aspecto importante da dor histérica são as que envolvem as imitações, né? Porque foram experimentadas por outra pessoa e a paciente, a pessoa, se identifica com isso. Ele fala, essa questão da identificação histérica, ela expressa o desejo de ocupar o lugar de outra pessoa que necessita ser tratado com mais detalhe. Isso aqui é o ponto crucial da questão do tema e que tem tudo a ver com Dora, porque é a questão da identificação. Ele fala na página 255, né, a identificação histérica é a primeira de todas as formas de reação a um objeto. Todas as formas posteriores podem regressar para essa identificação com o objeto. Ela se caracteriza pelo fato de que não compromete todo o montante de catexia disponível e tem algumas variantes. Ele vai dar aqui 4 variantes para apresentar para a gente antes de ir para o próximo tópico. Eu vou apresentá-las uma a uma. A primeira variante que ele apresenta é o caso mais simples de identificação histérica com um rival afortunado, por inveja desse rival, por querer ocupar o lugar desse rival. E aí, nesse caso, ele dá o exemplo da nossa querida Dora. Ele traz isso para cá falando assim, Dora, paciente de Freud, adquiriu uma tosse como a da senhora K, em quem percebia inconscientemente uma rival, né? Dora invejava a senhora K em suas experiências sexuais e tinha sentimentos de culpa, a que dava lugar a essa rivalidade, colocando-se na posição da própria senhora K, mas elegendo um mal que ela padecia como ponto de identificação. E aí, se você lembrar, no caso de Dora, a identificação em relação à tosse aparece quando o Freud pensa ali na questão de Dora entender que a senhora K estava tendo algum tipo de relação sexual pela via oral, ou seja, de sexo oral, com o pai de Dora. E o Freud entra nessa conversa toda com Dora e chega à conclusão de que Dora tinha a fantasia de que havia ali uma cena de relação sexual oral, uma sucção oral, que é a palavra que ele usa, né? E, por conta disso, ela produzia essa tosse, que era uma forma de realizar essa fantasia dentro dela, com ela própria, né? Essa fantasia vai apontando para outros aspectos que são a inveja em relação à senhora K, o movimento de Dora em relação ao próprio pai por conta dela não querer assumir, segundo Freud, sua relação com o Sr. K, então ela faz um movimento infantil em relação ao pai e nesse sentido resgata, né, todo esse sentimento, esse mal-estar e a tosse comparece novamente. Embora ele resgate essa questão da tosse no passado de Dora, dizendo que Dora lá no passado, subindo uma montanha em algum momento, passou por uma dificuldade, teve muita tosse, e isso vai dando a possibilidade da complacência somática para que depois a própria histeria fizesse uso dessa tosse para ter um novo significado, que fosse um significado ali de uma fantasia sexual. Tudo bem? Ele fala aqui que essa identificação faz lembrar muito o que aconteceu com o rei Midas, que faz parte da mitologia, que era um homem muito ávido por ouro.
tanto que o desejo dele foi concedido, mas a duras penas, como uma perdição. Ele tinha muito desejo de ouro e ele ganhou a possibilidade de que tudo que ele tocasse virasse ouro. Só que aí ele está na maldição, né? Porque se tudo que ele toca vira ouro, ele não pode tocar em nada. Tudo vira ouro, tudo deixa de ser o que era antes, né? Ele segue então para o segundo tópico, dentro dessa parte da identificação, das variantes da identificação, falando que uma outra forma de identificação é a identificação com o objeto, não com a rival. Ele fala então assim: sempre que a pessoa se vê obrigada a renunciar ao objeto, pode elaborar uma tendência a compensar essa perda mediante a identificação com esse próprio objeto. Nesse caso, ao invés de se identificar com a rival, se identifica com o objeto amado, né? E aqui ele resgata o tema do complexo de Édipo negativo, com o complexo de Édipo invertido, né? Que é a própria forma que o Freud apresentou no caso de Dora, né? Ao invés de identificar-se com o pai, ele estava ali se identificando, amando a própria senhora K. E o exemplo que ele dá aqui é o seguinte: uma paciente imitava com seus ataques histéricos uma tuberculose. E foi se descobrindo que o próprio pai dela também tinha padecido com a tuberculose e que a paciente adotou tanto a mesma profissão do pai quanto uma atitude muito próxima à homossexualidade manifesta, porque ela se identificou com esse objeto e não com a rival. Isso é interessante porque isso aqui é bem retrógrado se a gente pensar hoje com as novas teorizações, inclusive dentro do campo psicanalítico, porque aqui parte do princípio que existe uma forma normal de desenvolvimento sexual, que é a forma heterossexual, né? E eu invertido, o homossexual, não seria tão valorizado assim, né? Então acho que é um ponto para se considerar, faz parte de uma leitura um pouco preconceituosa dentro do campo psicanalítico. Um pouco não, né? Bastante. O terceiro ponto de variante da identificação é uma forma mais frequente de identificação, que é a que se produz com o objeto com o qual o paciente não tem uma relação autêntica. A pessoa está vendo uma outra situação e se identifica com esse objeto de uma outra pessoa, né? Por exemplo, ele dá aqui, aconteceu uma epidemia histérica em um colégio interno, né, de meninas. Uma das meninas recebeu uma carta de amor e desmaiou. E em seguida todas as outras meninas desmaiaram também. E aí o Fenichel comenta: o significado inconsciente só pode ser este. Também a nós mesmas gostaríamos de receber algumas cartas de amor. Como a gente não pode ter a carta de amor, a gente desmaia. Tipo isso, né? Ele fala aqui de uma outra situação que é importante pensar, que a identificação ela tem uma relação muito grande com a imitação. Essa característica fascinante de um conjunto de espécies, né? Principalmente a humana. Ele diz que toda imitação pressupõe uma espécie de identificação, né? Que segue as linhas de um objeto tomado como modelo. Esse objeto é tomado como modelo porque se consegue ali identificar alguma vantagem econômica libidinosa que permite ter um alívio maior dos conflitos internos. Olha aí o que ele está trazendo sobre identificação. Uma última variante já é a identificação múltipla, no sentido de que a pessoa se identifica com várias outras pessoas ou consigo mesmo em outros momentos, né? Nesse sentido, há várias possibilidades. Aí ele dá até um exemplo que o Freud conta de uma paciente histérica que fazia 2 movimentos. A mão direita puxava para poder tirar a roupa, enquanto a mão esquerda fazia um movimento para não tirar a roupa. E aí o Freud analisa isso dizendo que ali ela estava ao mesmo tempo identificada com um homem que violentava uma mulher, assim como com a própria mulher que estava sendo violentada por esse homem, né? Perceba aí. Um outro exemplo é de uma mulher que ele coloca aqui, que ela começa a sentir muita dor em um dedo. Na análise que ela vai fazendo, ela se dá conta ou pensa que havia uma ferida em seu dedo e ela feriu com uma faca. E aí ela fica pensando que naquele mesmo momento em que ela estava sentindo a dor, um primo a quem ela estava enamorada estava fazendo uma cirurgia, era um primo médico. E que na fantasia que ela estava construindo, provavelmente ali ela fazia uma associação entre a faca e o pênis, e o corte e o coito. E nesse sentido, aquela dor que ela estava sentindo no dedo representava esse primo fazendo uma penetração nela. Perceba aí como que a grade, a chave de leitura que a teoria psicanalítica clássica permite, chega a essa
forma de compreensão, né? Ele fala aqui da identificação histérica consigo mesmo para ir encerrando esse tópico. Então, ele entra no tópico 6 para falar das alucinações histéricas. Só para resgatar, o que você está achando, né? Como é que você está entendendo aí essa apresentação? Escreve aí para a gente ir conversando. Ele fala aqui nesse tópico, que é o 6º da página 258, que aquelas alucinações histéricas foram percepções na época da repressão. E elas voltam como alucinações, mas na verdade foram percepções passadas. Dá o exemplo aqui de uma paciente que ela sofria de alucinação de um gosto metálico que ela sentia na boca, e ao longo da análise ela foi se dando conta de que quando criança ela bebia água na caneca, mas ela bebia diretamente na caneca e ela tinha um gosto metálico, né, por conta do material utilizado. E essa prática ali de estar bebendo na caneca encobria desejos inconscientes de sexo, né, de felação, né, de uma criança. Vamos então para o 7º ponto, que são as perturbações motoras histéricas. Ele fala aqui o seguinte, que uma paralisia motora é uma defesa contra a ação, porque é uma paralisia, né? Algum movimento não se coloca. E vale dizer, ele diz, contra um ato sexual infantil censurado, né? Ele fala aqui que a paralisia histérica é acompanhada geralmente de um aumento no tônus da região que está paralisada, fica enrijecido, né? Você tem ali uma forma de endurecimento. E que isso representa uma segurança, uma proteção contra o ato sexual censurável e um substituto deformado do mesmo. Perceba então que a chave de leitura sempre volta para o mesmo ponto das fantasias sexuais, do ato sexual e que são todos infantis, né? Ele fala aqui que as circunstâncias históricas e o grau de complacência somática decidem qual que é a parte do corpo que vai ficar enrijecida. Ele fala assim, ainda mais tem outro aspecto por conta do significado simbólico de direito como correto e de esquerdo como incorreto, assim como de direito como heterossexual e esquerdo como homossexual, ou seja, aí essa leitura desses lados, né? Ele aqui retoma o caso de Dora para dar um exemplo, falando que no caso de Dora, Dora produzia um mutismo quando da ausência do Sr. K, que bem podia significar a morte ou a castração. Se você lembrar, aqui já era o sintoma da afonia, e ele fala, o Freud diz disso, no momento que ele começa a falar da identificação de Dora com a Sra. K, ele já tinha falado da identificação de Dora com a governanta e com a prima mais velha, e aqui falando da Sra. K, porque Dora, segundo Freud, havia percebido que sempre que o Sr. K estava próximo, a Sra. K ficava doente. E sempre que ele viajava, a Sra. K melhorava. Dora, então, padece no sentido inverso da Sra. K. Sempre que o Sr. K está próximo, Dora ficava bem, ficava alegre e falante. Sempre que o Sr. K viajava, ela perdia a voz e começava a escrever mais. Então você tem aí uma perda, né, nesse processo. Um outro exemplo que ele vai dando são os espasmos. Um espasmo pode representar, pode apontar para uma ação e ao mesmo tempo um substituto tônico da ação. Então ele vai dando alguns exemplos, né? O espasmo pode representar a ereção, pode representar uma expressão física da repressão. A hipertonia pode representar uma atitude geral, no sentido de há algo que devo refrear, que devo parar, né? O espasmo da cintura pélvica durante o coito pode apontar para um vaginismo generalizado, e aí tudo isso no sentido de uma evitação da sexualidade, de uma tentativa de não ter o contato sexual, assim como também pode representar impulsos hostis em relação ao parceiro sexual, tendências de empurrar para longe o pênis oculto que ela possui em sua fantasia, etc. Então percebo aí que está em torno da questão da dificuldade com a passagem pelo complexo de Édipo, as fantasias que se produzem, que são reprimidas, mas elas voltam em um conjunto de outros contextos, né? Ele dá um outro exemplo aqui do arc de cercle, que é uma forma de padecimento das histéricas do passado, que elas curvavam o corpo inteiro como se fosse um arco, né? E isso representava, segundo Freud, ao mesmo tempo a vontade, mas também as forças repressoras, tanto o desejo reprimido quanto as forças repressoras. Então, ele vai falando aqui das contraturas, das convulsões, todas elas que trazem aí essa ideia de algum processo que estava ali inconsciente colocado. Entrando no 8º tópico, que é o estado de sonho histérico e as perturbações da consciência, ele vai dizer aqui
que os sonhos histéricos e os ataques histéricos têm uma relação muito próxima, eles têm um grande parentesco. E os sonhos que são derivados do reprimido, porque são formas com que o reprimido consegue ter acesso à consciência, eles tomam posse da personalidade, só que, nesse caso, falta a descarga pantomímica, a descarga dramatizada, né? A descarga no sentido da expressão dramatizada do padecimento, porque o sonho consegue fazer isso com você dormindo, né? E ele fala, né, o sonho diurno, ele irrompe tirando a paciente da realidade. Os sonhos diurnos são as fantasias que vão vindo quando a gente está acordado. E às vezes o significado sexual dessa ausência, né, porque ela sai da realidade, manifesta diretamente o prazer que está relacionado ao próprio estado que está se produzindo ali, né? Sucede, por outro lado, ele diz que também o afeto é reprimido e uma nova volta de repressão contra os derivados vai se produzindo e você tem ali esse movimento que vai se repetindo constantemente. E ele passa um tempo aqui falando sobre o tema do sonambulismo, porque o sonambulismo é um estado de sono, mas há um conjunto de movimentos ali. Você tem a expressão do movimento. Ele diz, o sonambulismo ele se produz durante o sonho noturno, normal, mas tem uma descarga pantomímica, essa descarga do movimento. Perceba que ele está falando sobre a questão do movimento, seja no sonho que não tem, seja no sonambulismo que tem. Ele diz, às vezes essa descarga expressa somente uma inquietude produzida por uma tensão interna do psiquismo, e aí alguma coisa se coloca e vai adiante. Só que ele diz que também há situações em que tem um caráter mais específico, né? O sonambulismo, que seja algo mais específico na sua produção. Voltando para a questão da criança, por exemplo, o sonambulismo infantil, ele diz aqui que ele é um desejo de participar da vida noturna dos pais e de perturbar, de aparecer, de participar da vida sexual dos pais, né? De participar desse momento que os pais estão tendo. E ele pode coincidir com a perda de controle da bexiga, que é um signo da excitação inconsciente do menino. Então perceba aí ele fazendo mais uma vez essa linha interpretativa aí, tomando por base a questão da sexualidade infantil. Ele diz então que há um outro tipo de estado, quando está no momento de sono, que é um aumento da percepção, né? De novas percepções se colocarem, inclusive de perceber coisas que não são tão claras ali. Ele fala que isso pode acontecer e que pode expressar não somente a repressão, mas também ter outro significado inconsciente próprio, como, por exemplo, representar o orgasmo, ter um significado de morte, servir como meio de bloqueio de tendências hostis de toda índole. Isso mostra como há um conjunto de questões ali colocadas que não somente a própria repressão, mas outros significados. Tudo bem? Dá para entender essa parte a respeito do sonho? Ok. Vamos então para a parte 9, quando ele começa a falar das perturbações histéricas dos sentidos. Tanto a parte 9 quanto a 10 são muito próximas. Na parte 9 ele está falando dos sentidos, que são sentidos, né, da visão, audição, olfato, tato, gustação. Ele fala que aqui pode acontecer várias coisas, mas principalmente o que está em questão é que há uma tentativa de repudiar as percepções que estão colocadas nos sentidos. E aí você tem a cegueira, a surdez, alucinações negativas, de deixar de ver alguma coisa, limitações do uso dos sentidos, as inibições dos sentidos, etc. E todos eles apontam para um significado histérico que está ali conservado no meio dos sintomas de conversão. Ele fala aqui, por exemplo, um caso que o Freud traz, em que uma paciente diz que ela não pode ver e ela não conseguia enxergar. E o Freud entende que esse não poder ver significa histericamente não quero ver. Então não quero ver se transforma, porque é uma repressão, né, do desejo de ver, se transforma no não posso ver e a cegueira aparece. Agora toda cegueira é assim? Não, ele está falando das cegueiras histéricas a partir da sua teorização. Então nesse ponto de vista seria o seguinte, porque você quer ver algo proibido, você não poderá ver nada, poderia ver nada em absoluto. Então tá aí como ele apresenta a questão do sentido, né? Como ele apresenta como o sentido pode ser alterado. E no tópico seguinte, que é o 10, que também é um tópico pequeno, ele fala das perturbações histéricas da sensação, que aí já são as sensações corpóreas. Quando ele diz assim, que ao mesmo tempo existe as alterações dos sentidos, também tem as das sensações, e nesse caso há uma diferença de uma para outra, no sentido de que, enquanto as perturbações histéricas da sensação constituem
repressões das percepções internas, as perturbações sensoriais dos sentidos são repressões das percepções externas. Então, uma coisa são as percepções internas, que tem a ver com as sensações, elas são reprimidas por conta das suas próprias avaliações internas, e você tem, de um outro lado, a repressão das percepções dos sentidos, que já dizem respeito ao que vem do ambiente. Então, perceba como ele está colocando os dois lados. Entrando aqui no tópico de facilitação somática, que é o 11º, ele fala de 4 aspectos importantes. É o tópico inteiro, esses 4 pontos, está em uma página só, 263. Ele fala assim: em todos os sintomas histéricos, a catexia, ou o investimento energético, o investimento libidinal, total dos impulsos censurados, parece condensar-se em uma função fisiológica determinada. Agora, por que isso acontece? Ela está determinada por algumas razões, e ele vai descrever os porquês. Primeiro, pelas fantasias sexuais inconscientes e a correspondente erogeneidade da parte afetada. Uma pessoa com fixação oral terá sintomas orais, uma pessoa com fixação anal terá sintomas anais, né? A regressão se dá, então, até os pontos de fixação e se limita à escolha, então, do órgão em função dos pontos de fixação. Os pontos de fixação, como disse Freud no texto que eu apresentei no caso de Dora, dizem respeito aos pontos em que, ao longo do desenvolvimento infantil, a energia voltou-se para esse lugar que foi bastante satisfatório por conta da erotização que havia ali. Então, isso permitiu que alguma fixação se constituísse. Isso retorna, então, num segundo momento, quando a pessoa já está mais velha, os sintomas vão se constituindo. Ele vai, então, para o segundo aspecto, que é por fatos puramente físicos, né? No sentido de que o sintoma utilizará mais facilmente o órgão que representar a menor resistência para ser utilizado como expressão de uma fantasia inconsciente. Então, o indivíduo com muita labilidade vasomotora será mais propenso a ter sintomas vasomotores. Um indivíduo míope terá sintomas oculares, né? Ele vai então para o terceiro motivo, que é o seguinte: a eleição do órgão pode depender da situação em que teve lugar a repressão decisiva, né? Os órgãos mais propensos a serem transformados em sintomas histéricos são aqueles que, no momento de que se produziu a repressão, estavam mais ativos ou sob o efeito da tensão mais intensa, no sentido de que é como se a energia pudesse ter condição de fluir, principalmente para onde um caminho já havia sido feito. Freud fala isso também ao longo do caso de Dora, quando ele está discutindo o próprio tema da complacência somática, ou seja, é o aspecto orgânico no ambiente, na vivência, que vai dando a condição para um reuso a partir do aspecto histérico ou psicológico. E o quarto motivo aí é que algumas vezes a eleição do órgão parece depender mais da capacidade de parte da função desse órgão de expressar simbolicamente o impulso instintivo que está colocado ali em questão. Por exemplo, em termos de incorporação, a boca, os órgãos respiratórios e a pele são mais relacionados. Incorporação no sentido de engolir, né? de absorver isso, apreender, capturar, né? Ele fala, já no que diz respeito à eliminação, o intestino e o campo respiratório já servem um pouco mais, no sentido de expelir, né? De jogar para fora. Ele fala que, inclusive, sobre os órgãos convexos e côncavos, ele diz assim que os órgãos convexos, como a mão, o pé, o nariz, os seios, que são órgãos que lembram, se a gente pensar na calota, né? A parte da calota que é o fundo dela, que é essa parte aberta, né? Estariam mais próximos desses órgãos, eles têm uma tendência de simbolizar o pênis e representar desejos masculinos. Enquanto os órgãos côncavos, que seriam a parte de dentro, né, da calota, e aí que entrariam os órgãos como a boca, o ânus, as fossas nasais e algumas partes de flexão das extremidades, podem simbolizar a vagina e representar desejos femininos. Ou seja, estão aí relacionando com esses órgãos outros com as genitálias. Ele entra então no 12º tópico, que são traços arcaicos na conversão. Traços arcaicos que dizem respeito aos aspectos da evolução da espécie. É isso que ele vai discutir aqui, né? Ele fala assim, que os sintomas de conversão não se limitam ao sistema muscular, mas também ao sistema vegetativo. E que o impulso de expressão dos desejos sexuais inconscientes pela via física faz uso de muito mais meios
do que a própria consciência consegue com o próprio corpo. Nesse sentido, ele vai pensando como que os sintomas de conversão têm uma relação com processos arcaicos do desenvolvimento da própria espécie humana. E ele lembra aqui num parágrafo, ele fala o seguinte, ele lembra até o Lamarck aqui. O Lamarck propôs uma teoria da evolução a partir da evolução individual dos organismos da espécie em função das transformações dos próprios órgãos no seu uso. O que usa mais continua funcionando, o que não usa perde função. Que é uma teoria diferente da do Darwin. O Darwin produziu outra que com o tempo se tornou de fato a mais aceita, pensando aí a partir inclusive da questão do método hipotético dedutivo lá do Popper. E ele fala assim, se a gente pensar que uma conversão histérica possa ser uma espécie de último vestígio desta capacidade primitiva de adaptação autoplástica do próprio organismo dos animais. Ou seja, ele está fazendo uma articulação evolutiva da conversão histérica com o desenvolvimento, ou melhor, com a capacidade de mudança, de transformação própria do organismo na relação com o meio. E vamos deixar aí como questão para pensar. Ele até fala assim que há algo importante também, quando Ferenczi fala que a função da escola não é somente a de adquirir novas capacidades, mas também de esquecer outras. E quando se esquece algumas outras, também se perdem outras características importantes do funcionamento psicológico, né? Ele vai colocar aqui isso como algo importante. Algo que seria a se considerar é o fato de pacientes que, no processo de repressão, deixam também de aceitar ou de se apropriar de partes do próprio corpo e tratar o corpo como se fosse algo não eu. Se você lembra que eu venho apresentando ao longo dos episódios, tem uma expressão no campo psicanalítico clássico que é a palavra egosintonia e a palavra egodistonia, né? Se a gente for pensar nesse sentido, pensando no sintoma. Quando o sintoma é egosintônico, ele está relacionado, ele está em sintonia com o eu. Nesse sentido, o eu não vê isso como um problema, ele nem trata esse sintoma. Quando o sintoma está egodistônico, o eu entende como algo que é um não eu, portanto, ele quer trabalhar e tratar esse sintoma. Na psicanálise clássica, o intuito do tratamento é fazer com que os sintomas egosintônicos sejam, com o tempo, transformados em egodistônicos para o paciente poder trabalhá-los, porque senão ele não vai trabalhar nunca. E aqui ele está dizendo algo nesse sentido, de que o eu não reconhece alguma parte do corpo, porque algumas partes são tomadas como não eu, né? Como algo fora do eu. Nesse sentido, essas coisas são vistas como algo muito dolorosas para o próprio eu. Nesse sentido, ele vai fazendo alguns outros comentários aqui a respeito das fantasias que vão sendo produzidas relacionadas à incorporação, no sentido de pensar que essas fantasias, a incorporação do pênis, né, do falo, no sentido de que essas fantasias podem significar o deslocamento de desejos genitais, a ideia do embaraço, uma vergonha contra o homem, né, uma incorporação do pênis castrado e uma identificação com o homem. Então, várias coisas estão aí colocadas nesse contexto, né, nas histerias de conversão. Ele vai falar aí que é um ponto importante pensar em relação à mulher histérica, porque muitas vezes as fantasias que a mulher histérica tem fazem com que ela não consiga ter, de fato, uma vivência amorosa real com o outro, porque ela está presa nas suas próprias fantasias. Vamos deixar isso aí para a gente poder pensar. Ele vai então para o 13º tópico, que diz respeito ao significado geral da conversão. E aqui ele fala que a conversão é o tema clássico dentro das discussões psicanalíticas. E o caráter de transação dos sintomas, nos quais se percebe aí tanto as forças reprimidas quanto as forças repressoras, assim como a relação entre os instintos e as forças anti-instintivas, são particularmente factíveis de demonstrar na conversão. Ele fala que, por exemplo, se a gente pensar a ruborização histérica é uma forma de mostrar tanto uma defesa, mas também a excitação sexual contra a qual essa defesa se coloca. Então perceba, a ruborização, por essa teoria, ela é produzida não por conta do evento externo, mas porque o evento provocou uma excitação sexual e é contra essa excitação que a ruborização se produz. Essa é a teorização que está sendo colocada aqui. Ele fala, por exemplo, a situação de uma paciente
que se queixava nas reuniões, né? Ela não ia nas reuniões, porque representavam para ela uma tentação sexual muito forte, e diante da situação de ir para a reunião, ela se sentia com problema intestinal e com a vontade de defecar. Então ela deixava de ir para a reunião, mas ao mesmo tempo realizava a satisfação que estava colocada em indo defecar. Ele fala então, para ir resumindo esse ponto do sentido geral da conversão, o seguinte: desde o ponto de vista do impulso reprimido, o sintoma de conversão é, para a pessoa histérica, incapaz de uma gratificação sexual autêntica, o substituto deformado de dita gratificação. O fato de que a gratificação substituta do sintoma não é sentida conscientemente como prazerosa, senão mais bem habitualmente como um grave sofrimento, se deve à ação de forças repressoras. Então, nesse sentido, o sintoma histérico é uma forma de gratificação, mas manco, né? Falho, porque ele não realiza de fato a satisfação sexual que se gostaria de realizar. Tudo bem? Ele vai continuando para terminar esse ponto dizendo que nos sintomas de conversão, a contracatexia pode manifestar-se de diversos modos. A contracatexia é o próprio movimento de repressão se colocando o tempo todo, de evitação com que isso volte, né? Essa energia sendo utilizada para que não aconteça. Ele fala então disso nos casos de perturbação da consciência, nos casos de dor histérico, nos casos de esforço por racionalizar tudo isso a todo custo para não ter acesso, né, aos instintos que estão colocados, ou o próprio ódio inconsciente e sobrecompensado como uma formação reativa, que o Freud estava falando até no episódio de Dora. A formação reativa é esse ódio, essa formação, essa forma de reação abrupta que esconde alguma coisa fragilizada que está por trás. Tudo bem? Ele vai então para o 14º ponto, que é o complexo de Édipo, masturbação e pré-genitalidade nos sintomas de conversão. Ele já está caminhando para o final da sua discussão, que ele vai falar que o complexo de Édipo é o complexo nodular das neuroses e é especialmente aplicável à histeria, que se mantém presa na fase fálica do desenvolvimento sexual. A histeria, no caso, não consegue superar a eleição do objeto primitivo, está fixada a escolha do falo como objeto e não consegue dar conta de dar um passo à frente. Nesse sentido, ele vai dando alguns exemplos para a gente pensar que ajuda a entender essa questão. Ele fala assim: a histeria aparece com mais frequência na mulher que no homem. Isso se deve ao desenvolvimento sexual da mulher ser mais complicado do que o do homem, por conta da mulher ter que lidar com o fato, na teoria freudiana, na psicanálise clássica, de que ela já entra no Édipo pela via da sua castração. Ela não entra com medo da castração, senão pela própria descoberta de que ela é castrada, do ponto de vista da questão do falo. Então esse é um ponto. Outro aspecto importante nesse sentido é que é importante que a mulher consiga renunciar ao prazer do clitóris pelo prazer da vagina, no sentido da penetração, e ter acesso à feminilidade. Essa é a teoria da identidade de gênero que o Freud vai construindo e que não faz sentido a partir de outras leituras que a gente tem atualmente. Um outro ponto é que há outras características importantes, como os meios especiais utilizados para dominar o complexo de Édipo, né? São tentativas de tentar dominá-lo a todo custo, e aí você fica arraigado, preso a ele, porque se você não consegue ficar livre, você não tem condição de seguir em frente. Outro aspecto já diz respeito aos meninos que tiveram uma relação excessivamente fixada a seus pais e se encontram mais tarde na situação de ter que lidar com as proibições que vão colocadas ali. E isso cria também novos conflitos para essas crianças. Além disso, ele fala que é muito frequente nos filhos de papai e mamãe, né, que são muito presos a esses pais, muito valorizados pelos pais, e também nas mulheres, que parecem não necessitar dos homens, mas que, por outro lado, sentem uma admiração ilimitada pelo pai. E aí são as mulheres tratadas como mulheres fálicas, né? Mulheres poderosas, mulheres que não dependem dos homens, mas que estão presas na relação com esses pais. Então ele está colocando aí alguns exemplos para a gente poder pensar como possibilidade, né? Ele fala: entre as fantasias edípicas e os sintomas do adulto se inserem as fantasias infantis de masturbação, cujo caráter edípico se faz às vezes bastante deformado. E todo o intuito do trabalho é descobrir quais são essas fantasias que estão aí colocadas e como elas estão relacionadas à história de vida do paciente. Então, entre os sintomas que o adulto traz no consultório e
as fantasias edípicas constituídas no período do Édipo vão se desenvolvendo um conjunto de fantasias de masturbação. Tanto que o Freud, quando fala de Dora, ele diz que a causa da histeria, não é nem a de Dora, a causa da histeria são as fantasias de masturbação. Essas fantasias de masturbação, posteriormente, ele vai associando a noção do complexo de Édipo, porque ele ainda não tinha inserido o complexo de Édipo naquela leitura, mas ele já estava falando da organização familiar, né? Ele então continua falando de como que isso vai se produzindo, né? E de como que o trabalho é o de entender o que está ali no meio disso, de entender essas fantasias que estão colocadas ali para poder fazer a análise em curso de todo o processo que foi se desenvolvendo ao longo da vida do indivíduo. E aí ele segue com esse assunto, ele fala em seguida de um exemplo que ele diz assim: uma paciente se queixava de vômitos e náuseas. Ao associar isso na análise, ela vê que esse sintoma aparecia sempre que ela comia pescado. Ela se dá conta da crueldade que ela supunha ao comer animais, e principalmente aos pescados. Ele até fala assim, porque os peixes têm alma. E ele fala, a tripa do arenque se chama, em alemão, Seele, que é o mesmo termo para alma. E a gente já está no campo da linguagem. Ele fala, no caso dessa paciente, o pai dela foi morto. E as ideias de comer o pai e fazer com que ele forme parte de seu próprio corpo servia para encobrir a fantasia inconsciente de união sexual com esse pai. Ou seja, desde o vômito e a náusea, chegou no medo ali com a questão do pescado, foi caminhando para o medo dela da crueldade com os animais, foi chegando na questão desse pai morto, dela ter uma relação com esse pai engolindo, e se apropriar disso, até chegar à questão da fantasia de ter uma união sexual com esse pai. Vai percebendo esse percurso, e o Freud faz isso quando ele está descrevendo os sintomas de afonia e de tosse, e ele também faz isso em relação aos dois sonhos que Dora trouxe. Ele vai fazendo essa desconstrução analítica dos sonhos. Ele fala aqui de um outro exemplo, que é o molhar a cama, que o molhar a cama, o fazer xixi na cama, a enurese noturna, é o equivalente da masturbação nos meninos. Ele vai dando um conjunto de exemplos aqui de como isso está relacionado. Ele diz aqui que a enurese infantil, ela desempenha um papel da atividade autoerótica de satisfação erótico-uretral da criança, que os pacientes em análise revivem sensações autoeróticas e equiparam sêmen e urina, de que quando o menino já está maior e ele regressa a essa forma de satisfação infantil, já não é mais autoerótica que se diz, mas uma fantasia referente a outros objetos, a objetos que estão colocados, não mais a si próprio, de que entre o hábito infantil autoerótico de molhar a cama e o sintoma posterior de enurese, foi colocado aí um período de masturbação, e a enurese representa um substituto dessa masturbação que foi suprimida, de que uma proibição de masturbar-se serviu de estímulo no sentido de conduzir a enurese como uma conduta substitutiva, de que no momento em que culmina a formação do complexo de Édipo, a enurese é um instrumento de descarga dos impulsos instintivos. Então perceba aí como que a enurese vai tendo vários sentidos. Na verdade, se a gente pensar bem, todos os sintomas que vão aparecendo no contexto da análise com essa escuta vai tendo um outro sentido, porque o analista da psicanálise clássica vai buscando o aspecto sexual infantil, que a criança, que o adulto vai associando ao longo de sua fala. A escuta dele está preparada para isso. Ele vai dando alguns exemplos de como que, tanto para meninos e meninas, isso se desenvolve de outras formas. Ele diz aqui ainda, nessa parte, sobre as consequências que vão se produzindo em função da masturbação infantil e da enurese, Assim, no sentido de que isso provoca efeitos, principalmente a enurese, o que ela vai produzindo aí ao longo do tempo, na medida em que ela está ligada às fantasias de masturbação e à própria masturbação infantil. Uma consequência é uma associação entre os instintos perigosos do próprio psiquismo com o temor de perder o controle. Isso vai fazendo com que a pessoa tente achar todos os meios possíveis para lidar com esse mal-estar e não perder o controle na sua vida. E o outro aspecto é o temor geral de que os próprios instintos possam chegar a adquirir o caráter particular de vergonha. E aí a pessoa fica com vergonha de tudo e não consegue lidar com sua própria incontinência, Ele vai dando alguns outros exemplos a respeito disso. Virando a página e chegando no finalzinho do texto, ele diz assim, tem um ponto aí que é importante, porque parece uma contradição com o que a gente está falando aqui, porque a teoria da repressão, perceba que tudo isso que eu estou falando até aqui, tem tudo a ver com a repressão.
com a noção de inconsciente profundo, né? A consciência e o inconsciente, a repressão, o retorno do reprimido, tudo aí é a teoria clássica da psicanálise, tá? Inclusive, primeira tópica, bem claramente aqui. Ele está falando a ideia de que como é possível que a teoria da repressão esteja certa se os pacientes histéricos tendem a sexualizar a relação humana? Eles não deveriam fazer isso, já que eles reprimiram a sexualidade. Ele fala, é exatamente o contrário, é por isso, é pelo fato de que eles reprimem a sexualidade que depois a sexualidade volta, porque eles ficam fixados a ela, eles não conseguem lidar melhor com a sexualidade. Então, de tanto eles tentarem jogar para o fundo, jogar para o inconsciente as questões sexuais, eles ficam presos nela. E elas voltam como um conjunto de derivados da repressão. Tudo bem? Acho que é uma sacada muito boa dessa leitura que ele está trazendo aqui. E ele chega no último ponto, que se chama, o 15º, chamado Evolução e Tratamento Psicanalítico da Histeria de Conversão. Aqui ele já começa falando algo que é bem Freud, lá do texto de Dora, que eu vou ler, que é a diferença entre o ganho primário e o ganho secundário da doença. Ele fala assim, por um lado, o eu tenta prosseguir em seu esforço de reprimir os sintomas como um derivado da sexualidade infantil, tal como antes havia reprimido a própria sexualidade infantil. Ao proceder deste modo, o eu está esforçando-se por separar os sintomas do resto da personalidade, por ignorá-los. Quando a tendência a ignorar os sintomas se impõe, a atitude do paciente em relação a seus sintomas é o que Charcot denominou, segundo o testemunho de Freud, a bela indiferença das histéricas. Por outro lado, e posto que os sintomas são inevitáveis, o eu se esforça por pô-los a serviço de seus próprios fins. Se tem que sofrer, quer sacar dele todo o proveito possível. Dessa maneira surgem os benefícios secundários da enfermidade, que deve se distinguir do benefício primário, que consiste em evitar o enfrentamento do complexo de Édipo. Então, o benefício primário da doença é fugir da doença. O benefício secundário é fazer um uso do que fica, né, da própria fuga, como meio de ganhar alguma coisa com isso, dos sintomas que vão sendo produzidos. E ele fala, o prognóstico da psicanálise no caso de neurose de conversão é bastante favorável. O tratamento é satisfatório, principalmente quando o paciente reage às interpretações com a questão da transferência e a sua sintomatologia, com o que proporciona um índice infalível sobre o progresso da análise. Então o paciente tem que se submeter à análise, fazê-la, fazer suas associações e aceitar e trabalhar as interpretações que o psicanalista está dando, seja do produto, seja da transferência. Agora, existem algumas contraindicações e obstáculos para o tratamento psicanalítico. Isso aqui lembra Freud fazendo a apresentação lá no Explicações, Aplicações e Orientações, no episódio 8 do Psicanálise Paralela. Ele diz assim, alguns motivos de contraindicação são uma pessoa que busca uma ajuda imediata e ela tem muita pressa. Segundo, o fato de que o complicado aparato de tratamento da psicanálise não parece necessário para algum caso, caso a pessoa entenda que não é necessário. Terceiro, a histeria parece ser a melhor solução possível para essa pessoa diante da vida, portanto, o ganho secundário é muito maior que a tentativa de cura, né? Então a histeria é egossintônica, né? Um outro ponto, quarto, razões de avançada idade por conta de considerar que já há muito aprisionamento e arraigamento, né, do sintoma na vivência do paciente. Tudo bem? Estamos aí, apresentamos o texto, o episódio ficou longo pra caramba, eu tô aqui pensando nisso, vou editar esse material todo, mas eu acho que deu para fazer uma longa apresentação de como que a proposta freudiana foi chegando para outros autores. Já estamos aqui em 1945 e Dora nos ajudou a caminhar um pouco aí para pensar esse material. Gostei bastante porque traz uma questão para discutir psicanálise e ciência, uma psicanálise ainda bem raiz, no sentido clássico ali da proposta freudiana, né, no sentido ali de estar relacionado a uma biologia, a estar ligada a uma nova compreensão sobre os processos psicológicos, que não presos na filosofia, trazendo um conceito de inconsciente que foi necessário para pensar tudo isso, articulando sonhos, sintomas, atos falhos e outros elementos como derivados do reprimido, sendo aí a teoria do consciente, pré-consciente e inconsciente, o reprimido fazendo com que todos os instintos
que buscam satisfação sejam mobilizados de volta para o inconsciente. Nesse sentido, como a repressão nunca é total, eles voltam como derivados. Esses derivados são sintomas de conversão. A repressão atinge o quê? As fantasias sexuais infantis, as fantasias edípicas, os problemas, as questões edípicas que não foram elaboradas e acabam voltando depois, porque a repressão não é suficiente, elas voltam depois como sintomas de conversão, numa gama enorme de possibilidades que são trabalhadas ali ao longo do processo da análise com o paciente e o analista, de modo tal que o analista vai fazendo a interpretação de quais são os sintomas a partir da associação livre do paciente. Tudo bem? Isso não faz sentido mais hoje, porque é uma forma de interpretação de 100 anos no passado, né? A gente, de 1945 para cá, a gente já tem 70 anos aí passando. Mas vamos continuar, vamos ver onde Dora nos permite chegar nos novos materiais. Eu vou apresentando daqui 15 dias aí com você o texto que está por vir, né? Espero que você tenha gostado. Coloca aí nos comentários suas dúvidas, suas questões, vamos discutir sobre isso. E a gente segue no Psicanálise Paralela 28, né, no próximo material, tá certo? E lembra de responder a pergunta que eu fiz lá no começo. Te interessa a possibilidade de um curso online, de um curso pago, sobre o Lacan, ou sobre neurose, ou sobre a clínica psicanalítica, etc? Coloca aí nos comentários pra gente ir conversando, tá certo? Um abraço, até o próximo episódio do projeto e um bom estudo para você. Tchau, tchau.